Salve, salve galera! Cá estamos de nós aqui novamente. Para vocês passou 7 dias, pra gente passou só uns 10, 15 minutos. Vocês que lutem, pra gente foi logo um atrás do outro. Da agora a gente estava falando de Garras Vermelhas, agora a gente vai falar de Senhores das Sombras. Tudo não presta, nenhum dos dois, já vou logo dizendo. Mas tirando a brincadeira de lado, para você que estiver nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Encontre um local confortável. Até lá na Umbra serve. Não sei se você vai conseguir ficar lá, mas serve. Se está confortável, está valendo. O importante é você estar aqui nos acompanhando em mais uma sessão do Boteco World of Darkness, que é o quadro aqui no canal para bater papo sobre os mais variados assuntos em torno dos jogos de Mundo das Trevas, aqui dando continuidade à série de avaliações das tribos do Lobisomem Apocalipse, quinta edição. Hoje, como eu falei no começo, nós vamos falar da tribo Senhores das Sombras. Ô tribo enjoada da porra, já tô aqui meio que me posicionando, mas enfim. Antes da gente avançar, vamos deixar aqui as pessoas que estão comigo darem um oi, e já dá aqui meio que uma prévia do que pode já estar pensando sobre essa famigerada tribo. A começar agora sim, Vivi, agora tu és a primeira, tu vai ter que se virar. Olha, como um pontuado agabaixo dos Senhores da Sombra, eu vou dizer que eu vou anotar tudo isso e na hora do jogo a gente vai ver. Boa. Breno! Eu acho que o avô Trovão não gostou desse comentário do Haka. E eu digo, essa daí é uma das minhas prediletas. É uma das minhas prediletas. Não tem como. E assim, já adianto. Vem com muito amor, diferente da anterior. Veio com muito amor os meus comentários a respeito dessa... Eu não diria famigerada, eu diria infame. Infame. E... talvez recalcada. Talvez. Gilda! Sei muito pouco sobre eles. Mas quero saber logo o que tanto interessa ao Breno, realmente. Dominar, saber o que é a fraqueza das pessoas para poder, né, agir. Achei bem interessante, mas pouco sei sobre isso. É Quero isso aprender aí. com vocês. É isso aí, então vamos começar com a leitura desta tribo pela sua primeira parte, que é aquela meio que introdutória. A dominância e a submissão constituem o credo Senhor das Sombras. Aqueles que demonstram força justamente merecem dominar. A função do fraco é se submeter, rolar no chão e mostrar a sua garganta. As maiores lendas dos Senhores das Sombras são poderosas, mas a verdadeira força vem em descobrir como explorar a fraqueza dos seus inimigos. Os Senhores das Sombras contam entre seus números alguns dos grandes estrategistas e senhores de guerra das lendas Garou. E, portanto, se colocam a persuadir que a intenção dos Senhores das Sombras é uma proeza pragmática. Alguns diriam cruel, pelo planejamento. Gente, isso é planejamento, mas enfim, deixa eu me segurar, senão daqui a pouco começa a treta entre eu e o Breno. Enfim, os Senhores das Sombras valorizam a intuição sagaz e mentes calculistas, os melhores para colocar em movimento os esquemas deles para minar a Wyrm, seja via um ataque frontal ou através do posicionamento inteligente. Claro que essa visão de mundo às vezes deixa os outros Garou nervosos. Quando o Senhor das Sombras olha para você, ele está pensando em como melhor usar as suas habilidades? Ele está escrutinando você atrás de fraquezas? Ele está pensando em como o seu sacrifício pode ser usado para maiores efeitos? Em jogo, o Senhor das Sombras pode esperar antever a verdadeira extensão de um interesse explorador de minerais raros no território deles,
planejar a derrocada máxima desses inimigos de Gaia, talvez até esquematizar com o inimigo de forma a descobrir as fraquezas dele a partir de dentro e finalmente intimidar qualquer um que se coloque entre eles e o que eles querem. Reforço, não gosto desse. É mais antipatia do que realmente justificado. Não gosto de gente que domina, que se vale das fraquezas dos outros. Não gosto. É meu, tá? É isso mesmo. Breno, defenda aí teus senhores das sombras. Raga, eu acho que a gente vai ter um quebra-ossos. Mas vamos lá. Eu realmente, quando comecei a jogar lobisomem, também não simpatizava nem um pouco com a tribo. Mas tem dois motivos assim cruciais para acabar criando uma simpatia muito grande. Não é a minha tribo favorita, mas é uma das. Porque, primeiro, eu tive excelentes jogadores, Senhores das Sombras. Dei uma sorte assim, muito grande. Digo porque eu sei que muitos narradores não tiveram essa mesma sorte. Né? Gente assim que quer se aproveitar desse estereótipo para fazer personagens escrotos e tal. E eu acabei tendo essa sorte. Inclusive, um salve aí para um amigo que se foi na pandemia, que foi um excelente Senhor das Sombras, que era o Renato, e o nome dele era Sombras Urbanas. Era um personagem formidável. E, além disso, os textos em volta dos Senhores das Sombras, seja os textos do livro da tribo, os textos que estavam nos guias básicos e aquele texto que abre o Lobisomem Idade das Trevas, que é As Joias de Boleslav, que se passa em Cracóvia, eu acho fenomenal. E assim, é uma das tribos dessas que foram rebootadas que o reboot melhorou, na minha opinião. Claro, assim, acho que não mudou tanto, mas tem umas mudanças ali no texto fundamentais. E eu congratulo isso principalmente pela equipe que produziu o Lobisomem. Teve um atraso, teve um problema na equipe, né? Teve até um pessoal que foi embora, mas assim, a gente sabe que essa nova equipe ela foi assim bem diversificada propositalmente, né? Assim, pessoas diferentes etnias, gêneros, sexualidade, blá blá blá. E então eu acho que eles souberam colocar nesse texto, né, que o Haga está lendo para a gente, muito dessa flexibilidade da dominância, que antes realmente soava um tanto problemático, quase que para NPCs. Mas quando um jogador bom pega, eu acho que funciona muito bem. Então, ainda tenho muito para falar, senão vou me estender aqui. Não vou convencer o Haga pelo jeito, mas uma palma do trovão resolve. Breno, em sua defesa, o que eu tô aqui mostrando pra vocês é birra, não é argumentativo, é só birra mesmo. É que eu não gosto de personagens manipulativos, isso me dá agonia. Mas enfim, Gigi, desculpa, Vivi, tá contigo. Você misturou eu e ajuda numa pessoa só. Ó, que eu faço uma Senhora da Sombra chamada Gigi. Pois é. Tá aí uma tribo que ela cai num texto que dá tudo pra dar errado na mão da galera que quer fazer merda no jogo. Porque ela fala de poder, ela fala de subjugação, ela fala de explorar a falha do outro, de usar o que é necessário, uma tribo até maquiavélica, né? Os fins justificam os meios ali na hora de você conseguir algo para salvar essa nação Garou. Mas os Senhores da Sombra, sim, das antigas e que veio isso um pouco até hoje, apesar do lado explorador deles aparecer no resumo de tribo muito destacado. Confesso que na primeira vez que eu li, eu tive que reler, porque quando eu li a tribo, eu falei, nossa, já era um bando de canalha sem vergonha nas outras edições, agora eles ainda pioraram, né?
Aí eu fui vendo que não é tão feio o diabo como pintam. Mas o Senhor da Sombra agora definitivamente está no papel de fazer o trabalho sujo e necessário quando for preciso. Assim como Garra Vermelha é a resposta violenta, o Senhor da Sombra é a resposta pé no chão, não bonita e também extremista, porque você usar o outro para uma luta onde você não joga limpo com ele, você vai usar ele como boi de piranha, como a sua morte vai revoltar uma galera de um caerne, vai desencadear uma guerra que vai levar à destruição de lugar X, já que eles são, né, senhores da guerra, planejadores extremos. Não é um papel bonito e é muito fácil de escorregar para você cair no estereótipo de canalha, de traidor, que a tribo tinha no passado. E era uma coisa muito estranha, porque quando você falava, vou jogar de Senhor da Sombra, todo mundo falava, ah lá o traidor cuzão. Né? Desculpa o termo, mas era muito isso. Era. Mas como é que uma tribo tinha a fama de ser traidor cuzão e estava em todo lugar como beta, sabe? Não fazia sentido. A fama que a galera entendia lendo os livros, e o livro não facilitava, a gente vê problema de descrever tribo e poder até hoje. Como é que todo mundo sabia que você não prestava, mas você estava em todo lugar porque a galera confiava em você? Era realmente só porque você entregava resultado? E qual é a moral da galera que fecha os olhos para os métodos dos seus resultados? Eles não são tão sujos quanto você? Então, eu acho que o Senhor da Sombra continua no papel de lixeiro da nação Garou. Ele vai mexer onde dói, ele vai apontar quem não devia estar lá, porque aqui está falando, descobrir fraqueza e usar, fazer um plano e usar, convencer alguém e usar. Então, assim, é um trabalho ingrato, mas alguma tribo tem que fazer. É isso aí. Gilda, está com você. Ou você prefere Gigi? Ó, eu falo assim nessa tranquilidade, mas no fundo eu fico bem tensa, porque eu nunca joguei o jogo. E às vezes posso chutar longe. Mas aí o que acontece? Como é que o pobre do Senhor das Sombras leva a fama, a má fama? Tu até não gosta deles, se eles. A diferença do Conselho Fantasma. Olha aí, eu falando, Conselho Fantasma também só vem com uma manta espiritual. Acho que, tirando a manta espiritual, em essência, eu estou falando de pessoas que tratam o conhecimento do outro e com seus segredos e fraquezas. E geralmente o segredo é uma fraqueza, é algo que eu não quero que saiba, porque me torna fraco diante do outro. E eu vou usar isso. Entendeu? Então, assim, o jornalista, um advogado. Claro que aí lá tem um aspecto mais espiritualizado, né? E aqui ele fala de força, de dominação, né? Se esconda, porque quando o trovão vem, quando eu chego, eu vou mostrar tudo, eu vou expor. Tem toda uma abordagem agressiva, que a outra ali não tem. A outra tem uma coisa meio astuciosa, aqui mais agressivo. Também gostei, achei interessantíssima. Só que assim, ela tem que, ela talvez na descrição ela soe mais agressiva do que na hora que você constrói um personagem que vive disso, que é um jornalista que vive que é um advogado que vive disso, né? Tá, foi a impressão que me deu. É mundo das trevas, né, gente? Não pode esquecer Exato. disso. Sim. Na realidade, o Senhor das Sombras, assim de uma forma geral, eles padecem da falta de carisma. Quando eu digo, não quer dizer que eles não tenham carisma, mas as decisões difíceis que precisam ser tomadas, elas não são carismáticas, porque você vai acabar pisando em alguém. E aí te coloca como um vilão, já meio que seguindo na conversa de vocês. Mas enfim, bora entender um pouco mais
dos Senhores das Sombras nessa descrição sobre quem eles são. A tribo é principalmente conhecida por duas características distintas: o poder e a esperteza. O poder assume todas as formas, do poder político nas comunidades deles ou entre os farrapos da nação Garou, ao poder físico bruto quando estivesse colocando contra um servo da Wyrm ou contra um lobisomem rival. Fazendo aqui um disclaimer, é muito do que o Breno falou quinta agora. As possibilidades se abrem muito para os Senhores da Sombra, e isso aqui é uma vantagem da tribo. Continuando. A esperteza pode parecer estar em conflito com a natureza abastecida de fúria dos Garou. Mas, como os Senhores das Sombras a veem, sobrepujar um oponente e convencê-lo da superioridade de alguém é a sua própria prova. De fato, desta forma, a esperteza leva ao poder, e os Senhores das Sombras frequentemente preferem ser o poder por trás dos líderes mais imediatamente conhecíveis. Uma das habilidades mais importantes que um Senhor das Sombras aprende a escolher é escolher as lutas que eles sabem que eles vão ganhar. Embora eles tenham uma reputação bem merecida como de conspiradores, os Senhores das Sombras também devem ser reconhecidos pela sagacidade deles em acompanhar os detalhes de um plano. Um Caerne não vai se gerir sozinha. O seu espírito guardião iria eventualmente retornar para a Umbra nesta era do Apocalipse. E tomar de assalto o campo dos mercenários soa louvável até alguém perceber que o plano da matilha é ficarem furiosos e rasgar o seu caminho através da barricada frontal, em cujo ponto dos Senhores das Sombras salientam que esse plano infantil iria simplesmente fazer todos serem mortos. Muito como que eles são conhecidos tanto por poder quanto esperteza, um contraste similar incorpora a identidade Senhor das Sombras. Em um sentido, os Senhores das Sombras são opressores, até dominadores. Em outro sentido, eles são inspiradores e talvez os mais meritocráticos das tribos, baseados somente nas realizações. Para ser um Senhor das Sombras menos realizado, este não pode criar uma existência feliz. Caraca! Mas esses Garou encontram o lugar deles nas matilhas deles, apoiando os lobisomens em volta deles e talvez aguardando a hora deles para o momento que possam se elevar para o verdadeiro status que eles merecem. Aí eu me viro pro Breno. Breno, teu personagem não pode ser feliz, não? Não, não dá pra ser feliz nesse mundo. Não nesse mundo das trevas. Cara, fenomenal, assim, gostei muito, muito do texto. Eu acho, assim, que tem um bocado aí de um véu, né, tentando esconder um bocado dos problemas que a tribo tem, das vergonhas que ela tem e que não podem ser admitidos porque isso é demonstrar fraqueza, mas que tem. Eu não sei se ainda é canônico, mas os Senhores das Sombras são, assim, os protagonistas da Segunda Guerra da Fúria, e mais tarde vai ter um arrependimento de uma parte da tribo, os Filhos do Morcego, que criam toda uma história muito interessante assim por trás, essa frustração de estar atrás dos Presas de Prata, de ter sido, isso já não é mais canônico que eu sei, mas ter sido a tribo que conseguiu liderar a nação Garou nos últimos minutos lá do Apocalipse, os 45, não, nos acréscimos do segundo tempo já, muito interessante, nos deu personagens que espero que ainda sejam mantidos no cânone, né, como Yuri Margrave, é interessantíssimo, o próprio Boleslav. Então, essa que não é só dos Senhores das Sombras, né, essa questão que é do jogo, que você agora geograficamente não está mais limitado, isso é muito bom, isso é muito legal, porque isso mostra que você tem uma possibilidade de não jogar no preto e branco, mas numa zona cinza. Você parecer aquele personagem escroto, aquele personagem que manipula, mas que você pode estar procurando ali um fim que beneficie todos de alguma maneira. Eu costumava dizer assim, para quem gosta muito de vampiro,
e vai começar a jogar lobisomem, não tem tribo melhor. Não tem tribo melhor que saiba lidar com a dominância, com a manipulação. É muito interessante. Os dons ajudam muito. É uma das tribos assim que os dons assim foram perfeitos. Eu imagino que ainda estão. Eu não cheguei nessa parte de ler os dons, o Raga até comentou que são dom pra caramba. Então, eu imagino que ainda estejam ali bem favoráveis, né? Então, eu vejo assim, é uma tribo que, por mais que seja infame, e é essa, eu acho que é a qualidade ou o defeito principal dessa tribo, ela é necessária. Ela se faz necessária. E é aquela tribo que joga no sujo, na sujeira mesmo. Não é como os roedores de ossos que têm que lidar com uma sujeira, só que ela pode ser vista de uma forma até agradável, né? Vou ter que me jogar à margem para poder chegar até lá. Não, aqui eu tenho que me jogar no nível da hipocrisia, do mau caratismo, mas encontrar nessa vilania um reflexo positivo. E isso é muito interessante. É claro que, assim, colocando as palavras do Raga, da Vivi, e até mesmo as suspeitas aí da Gilda, é uma coisa que não é fácil, é complexa, né? Tanto para jogador como para narrador. Fazer um NPC Senhor das Sombras, jogar com o personagem do Senhor das Sombras, não é aquela tranquilidade toda. É bacana, é muito interessante, mas não é fácil. Boa! Vivi, está com você. Pois é. Agora na V5, na W5, como é um livro básico, a gente não tem nenhum aprofundamento da tribo, não tem citação de muita coisa da Guerra da Fúria, não tem do trabalho dos Senhores da Sombra de juntar impuro para fazer exército, assim como os andarilhos faziam, não tem sobre as explorações deles, não é citado também, porque os Senhores da Sombra sempre foram uma tribo que não se limitavam a territórios humanos. Eles procuravam parceiros de reprodução, e esse era o problema do parente em lobisomem, porque Senhor da Sombra era uma tribo muito sacana com aquela galera que podia gerar novos lobisomens. Eles meio que faziam, sabe, o raio controlando a vida para melhor resultado. Por isso que era uma tribo suja com seus parentes, porque eles selecionavam as pessoas mais inteligentes, mais úteis, mais espertas. Você tinha que se destacar para aquele Senhor da Sombra procurar você, começar a circundar ali aquela linhagem e cuidar, com muitas aspas, como os garotos tratavam mal os seus parentes para reprodução, e se reproduzia naquele pedaço, de qualquer lugar do mundo. No entanto, que as Fúrias Negras trabalhavam muito com os Senhores da Sombra, porque eles eram os menos eugenistas das tribos. Só que eles tinham esse lado extremamente canalha de que você precisa ser útil. A sua existência tem que ser útil. E uma coisa que mantiveram, e é legal na hora que você pensa num personagem que vai lidar com segredos, que vai fazer coisas inomináveis, né? Que ninguém quer tocar, que ninguém quer precisar chegar àquilo, e nem precisa ser algo pesado, como mesmo cita. É o cara que não só o Hagabashi, que é o augúrio que aponta, o erro e questiona, o Senhor da Sombra é o cara que vai ler o plano daquela galera que tem 3 Arum na matilha e vai achar o lugar e a hora essenciais e perfeitas para ele apontar o dedo na cara daqueles 3 Garou que pode simplesmente transformar, ficar puta, entrar em frenesi e dilacerar ele vai saber o lugar perfeito para falar: vocês estão loucos, vocês vão tudo morrer. E se vocês morrerem, vocês não servem para Gaia, seus bostinhos. Porque afinal ele tem que estar superior ali na parada, né? E isso também é um trabalho sujo. A primeira pessoa que levanta a mão
para questionar, ela é mal vista por muita gente. Então, o Senhor da Sombra, ele tem esse lado, claro. Você pode ser um cuzão, você pode ser um babaca e você também pode jogar. Fazendo isso de uma forma não tão agressiva, não tão lascada, porque resultados diferentes, esforços diferentes, técnicas diferentes. Se a tribo fosse só uma visão extremista de usar o próximo e ferrar tudo que chega, entregar todos os segredos, ela não existiria mais, porque ela já usou todas as ferramentas dela. Quem é útil se foi. Não teria mais tribo funcionando, né? E muito detalhe dos Senhores da Sombra agora. E a questão de você não pode ser feliz é porque é uma tribo que cobra pelo que dá para entender aqui, é uma tribo que cobra dos seus membros resultados. Se você estiver feliz numa cabeça meritocrática, você não evolui. Você entra num estado de conformidade, de conformismo, de conforto. E o Senhor da Sombra, então, ele nunca pode estar confortável. Ele tem que estar sempre ameaçado por alguém para ele ser melhor e subjugar até o próximo. Da mesmo sangue dele, da mesma tribo, do mesmo espírito, de um mesmo lugar. Então, é isso que eu entendo, você não pode ser feliz. Você sempre precisa ter algo num mundo apocalíptico que tudo está se indo embora, que você não tem lado que te acolhe e fale, ok, hora de descansar, encosta a cabeça aqui e dorme. Quem está feliz hoje em dia ou é alienado ou faz parte do problema. Então, é isso que eu entendo no Senhor da Sombra, ele não pode ser feliz. A tribo e o próprio totem, né? O totem não, o patrono, eles cobram essa postura de não ficar, porque quando a gente está contente, a gente não quer mais fazer nada. Sabe aquela história de todo aventureiro é órfão, sem casa e sem comida? Porque se você tiver uma fazenda, uma família feliz e conforto, não tem porque tu sair de casa e lutar contra dragão. Eu acho que é essa a questão, mas isso é interpretação minha. Né? É a minha leitura que eu fiz do texto com a galera que vai precisar fazer o último recurso. A parte do Imperium também não dá nenhuma dica de que eles e os Garras Vermelhas que continuaram a luta depois que os Presas de Prata fingiram parar com o Imperium. Então não tem isso mais. E até sair material novo, a gente vai ficar na dúvida do que está por trás desses Senhores da Sombra, porque a tribo tinha muito conteúdo, porque, gente, eram mais de 100 livros, dá pra você fazer uma vida inteira. Se você ler o romance de tribo, você vê o quanto os Senhores da Sombra são planejadores, são sujos para limpar a própria pele, sabe? O quanto eles gostam da humanidade, porque a humanidade mente, e o lobo não mente. O lobo é transparente, então eles odeiam o Canaforma lupino. Mas isso tudo, por enquanto, está no arquivo L de lixo das editoras. E estamos na W5 com a folha limpa. Só a fama de trazer resultados. Nem sempre duvidosos para todos, porque eles continuam aí. Então sempre vai ser a pergunta: quem está mais errado? Quem aprova o resultado ou quem realiza a façanha? Beleza. Pode ser a tribo que não é feliz, mas que está sempre sorrindo. Exato. Olha, nem preciso falar que o Senhor da Sombra é a minha tribo favorita. Gilda, está com você. Gente, eu tô querendo rever essa votação para eu já achar, sabe, o que vai ter nessa mesa desse jogo. Eu, assim, vamos lá, ouvi atentamente vocês. Achei eles tão necessários, mas a ideia de, bom, não dá para ser feliz com tanto podre que eles devem saber. Eles devem ser dominados por cinismo, né? Então, assim, não dá para ser paz de espírito, inclusive, né? Porque você está lidando com um material ruim. Você lida com o que é ruim, o que é desagradável, né? E você usa isso de uma forma ainda pior.
Então não dá para não dá, né? Esse não ser feliz é como se fosse eles têm algum toque, alguma coisa espiritual que impede-os de ser feliz com tudo que eles fazem, né? Mas então eles não são uma tribo bem vista. Não é bem vista a palavra, que bem vista é uma coisa que nem cabe, acho que lobisomem. Mas eles não são uma tribo que se ajusta a outras tribos? Ou para eu ter um Senhor da Sombra, a gente começa a fazer uma mesa monotemática, de única matilha, tipo Breno, Viviane, vão ser dois. É isso? Eles gostam de andar entre eles assim só? Não. Joguei para vocês que já jogaram o jogo, né? E é aí que dá o problema do texto do livro, porque o texto do livro fala que eles são deploráveis. Só que eles estão em todos os lugares. E aí, às vezes, assim, exatamente pelo texto do livro falar, eles são deploráveis, eles podem te trair, eles podem te usar, aí o jogador olha, né, e fala, se eu ver o Senhor da Sombra, eu vou matar ele, porque esse cara vai me usar, ele vai investigar meus segredos. Sendo que não, porque eles sabem muito bem fingir que eles estão coletando isso. Então, tipo, você pode sim ser alguém declaradamente problemático e todo mundo saber, ou você pode ser o puro sorriso, o cara que só fala a verdade e ajuda todas as matilhas que passam por ele, né? Você pode ter esses dois perfis de senhores da sombra, senão ninguém ia deixar ele chegar perto. Mas o texto deixa confuso. O texto deixa muito confuso. O dom Fraquezas Fatais, ele tinha duas utilidades, apesar da maioria dos jogadores só usar uma. Que era você perceber a fraqueza do seu inimigo e ter uma vantagem sobre ela. Mas você também pode usar sobre os seus aliados e identificar a fraqueza dos seus aliados e ajudá-los em relação a isso. E isso era muito pouco utilizado. Se eu vi uma, duas vezes, foi muito. Mas isso identifica muito do espírito da tribo. Perfeito. Dando aqui meu colher de chá também, Gilda, os Senhores das Sombras talvez pudesse ter um pouco disso que você comentou, da questão tribal, porque nas edições anteriores tinha esse contexto geográfico e genético. Agora não tem mais isso. Nessa nova edição, essa origem foi expurgada e agora é tão somente a questão ideológica da relação do personagem com o espírito patrono. E aí eu vejo necessária esse perfil do estrategista e do tomador de decisões fria e calculável dentro dos contextos de caernes e seitas espalhados pelo mundo. Porque alguém precisa ser. Não dá para ser o tempo todo ser sentimental. Alguém tem que botar o pé no chão e dizer, pelo amor de Deus, não dá para ser só isso. Então, sim, eu imagino que como a Viviane falou, seja muito mais comum ver Senhores das Sombras espalhado pelo mundo do que concentrado. O que tu acha, Gilda? Satisfaz? Sim. Agora, dentro de um cenário do W5, ainda precisa, sei lá, acho que nem cabe, eu acho que eu tenho tendo uma visão, inclusive, mais simpática com as próprias tribos que são sujas, porque todo o cenário do W5 já diz, olha, gente, os escrúpulos já foram as favas há muito tempo, o que a gente está discutindo escrúpulo? Uhum. Né? E tem tribos que trazem isso muito dentro delas, né? Essa tribo é um... exatamente. Né? Então... Já sei com que eu vou lidar. Dito isso, vamos agora observar o espírito patrono dos Senhores das Sombras, que é o Trovão. O espírito patrono dos Senhores das Sombras conduz os submissos para os covis deles e anuncia a chegada das tempestades vingativas. O Trovão fica frequentemente distante, mas sempre assustador. Em outros momentos, o Trovão é o arauto furioso da ação e da mudança. Assim, os Senhores das Sombras mantêm que um fingimento calculado configura um ataque
poderoso. O trovão e os senhores das sombras são associados com a glória, amplamente a deles. O favor que é entregue. O trovão pode provocar grande medo naqueles para quem ele anuncia a presença dele. E os senhores das sombras aparentemente conseguem convocar o aspecto dele para agir similarmente. Um senhor das sombras pode adicionar um dado às paradas de empatia com animais, intimidação ou subterfúgio relacionados com as ameaças ou a exploração das fraquezas. Gente, isso é forte pra caramba! Muito, 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 muito forte e compatível com o que foi apresentado até agora da trio. Mas a proibição, o trovão mostra não mais que deferência e respeito que o que já foi conquistado, e os senhores das sombras seguem um exemplo. Se um senhor das sombras sofre derrota em um conflito com qualquer garoto de renome total menor, ele pode recuperar somente o único ponto de força de vontade no começo da próxima sessão, ao invés do índice de autocontrole e perseverança dele. Aqui eu faço um protesto. Poderiam ter feito uma coisa mais comprometedora. Pô, meu, se tu é um senhor das sombras, tu é calculista, tu não vai te colocar numa situação que tu tens a menor possibilidade de ser derrotado. Pô, gente, poderia ter pesado um pouco mais aí. Vivi, eu tô vendo tu concordar, manda aí. Não, o trovão, gente, quando a gente escuta o barulho, não tem quem não pare. E não é só medo, porque dá um medo. Mas você pensa em muita coisa naquele espaço de tempo, né? É um barulho, é a força da natureza. Então faz muito sentido nas aplicações que ele dá. E para alguém que precisa viver de descobrir coisas, não só para usar, para melhorar, porque afinal você ainda está usando para melhorar, já que a força da sua matilha é igual ao membro mais falho dela. Então você precisa melhorar seu material de trabalho, sendo bem senhor da sombra na definição. Mas assim, a proibição eu acho paia demais, igual as antigas eram, né? Que a desvantagem do avô trovão, e agora é só trovão, ainda bem, que tirou também a mania de grandeza de alguns jogadores de senhores da sombra, porque era o único espírito que escolheu os garus para formarem a sua tribo, né? As outras tribos tiveram que conquistar seus totens. Esse escolheu a galera, apontou no dedo quem era. E aí vinha aquele senhor da sombra, parecia um pombo na hora da assembleia ou da matilha, né? O ego lá em cima. Mas é o que você falou, Raga. Porque, você entra numa briga com alguém menos poderoso que você. Não sei, não lembro agora. Eu li, não lembro mesmo como tá a regra de desafio por renome. Não lembro. Já tem alguns meses que eu li o livro. Então, alguém de renome levemente baixo até pode te desafiar para alguma coisa. Mas por que você vai aceitar, gente? Você pode mandar o pirralho sair andando, né? E porque Sai tu vai daqui, brigar, filhote. você vai perder. Antigamente perdia posto, né? Doía pra caramba falhar como senhor da sombra. A vida era muito difícil e infeliz como senhor da sombra. Você saía doido na hora que começava a perder posto. Mas agora ficou muito assim. Quando é que essa proibição vai entrar no jogo? Sabe? Um jogo coletivo que todo mundo está participando, você vai ter que separar uma cena específica para o garoto cair nessa armadilha de lutar alguém e perder. Ou de encontrar um espírito muito mais poderoso, aí até pode encaixar melhor. Tá na Umbra, encontra o espírito poderoso e o que o espírito faz? Manda um monte de espírito menor dar um pau naquele senhor da sombra por qualquer motivo. Sabe? Mas é muito situacional. Você vai ter que tirar aquela narração, pegar um cantinho dele e usar a proibição. Então eu achei muito paia, porque não tem tanto efeito no jogo. Meu, olha dos garra vermelha que a gente acabou de falar. Caramba! Pode acontecer muito. Fúria negra, então, né? do assalto. Oh, desculpa, te cortei, Bruno. Fala aí. Dos andarilhos, então, né? Você acabou de falar. Olha lá.
Então, tipo, eu achei muito paia, muito paia. Podia ser alguma coisa, tipo, se um planejamento que você demorou X tempo fazendo dá errado, porque você apostou no cavalo errado, sabe? Ou se você tirar uma falha bestial numa jogada importante do seu plano, sabe? Uma coisa mais palpável para o jogo. Se você é frio calculista, se você é alguém, o Senhor da Sombra que só fala a verdade, gente, falar a verdade é a forma mais garantida de ser duvidado, da galera desconfiar de você. Quando que tu vai usar isso daí? Sabe? Eu achei muito paia. A bênção é ok, mas a proibição... É isso aí. Breno, está com você. Eu digo que essa é a parte, não que eu não gostei, mas por que tirar o avô do nome? Era tão bacana, avô Trovão. Só Trovão parece assim que virou um neto, um filho. Não ficou legal. Não Pior gostei. que você sabe que tinha um monte de trovão, né? E assim, é um dos totens assim, que eu também coloco o elenco ali no meu top 3 de favoritos. Antes tinha o Tena, né? O Grifo, é um dos que eu também gosto pra caramba. E o Avô Trovão era assim, um dos meus favoritos. O Trovão segue sendo um totem assim, bem legal. Teve uma mudança. Eu vejo aqui que o fato de botarem só como Trovão tira um pouco daquela imponência ancestral, mas o Favor diz o contrário. Né? O Favor ele te mostra que ainda é o Avô Trovão, não é só Trovão. É toda aquela coisa que tem. E eu acho isso maravilhoso, muito bacana assim mesmo. Apesar de que, quando eles usavam Avô Trovão, mostrava também uma das questões multiétnicas, multirraciais da tribo, porque eles tinham pegado esse nome utilizando referências às tribos norte-americanas, apesar de que era o Avô Trovão lá na Ilha das Trevas e tudo mais, mas os autores pegaram isso das tribos norte-americanas. Muito legal mesmo. Agora sim, eu concordo plenamente com vocês. A proibição ela ficou, eu não sei como é o termo exato que eles usam hoje, essa garotada do tipo, não sei se é nerfada, algo assim. Nerfada, só que nerfada pra cima, não pra baixo. Exato, Raga. Tipo, realmente não é uma proibição, é quase uma vantagem, porque quem vai se colocar nessa situação? Bem complicado mesmo, assim. Pensando em situações de jogo, é como, sei lá, é como a fraqueza dos toreadores, como a fraqueza dos Ravens, que é bem circundável, assim. Você pode se desvencilhar fácil. Diga. Assim, o do Ravens não tá tão, que pesaram a mão pro Ravens, viu? Ah, foi mesmo? Não vi essa última agora. Então, eu acho assim que podia ser uma fraqueza do tipo com relação a afrontamento, parecida com as presas de prata, alguém parecendo mais esperto que você, fazer um teste ali, perder um renome, algo assim. E aí já não condiz muito com o espírito da tribo essa proibição. Porém, eu fico pensando assim, um jogador que já era fã dos Senhores das Sombras, olha para esse, pô, tá perfeito para mim, cara. Tá perfeito. Que eu não vou ter proibição nenhuma, basta eu seguir aqui o espírito da tribo e tá tranquilo. Então, eu acho assim que o totem, de todos os outros elementos que o Haga levantou aqui pra gente, é o que mais ficou um pouco de lado, assim, não foi tão bacana como eu esperava. É isso aí. Agora é a Gilda. Vamos lá, então. Eu que sou aqui menos, não sei nada. Isso que está colocado do espírito patrono, né? Em cada um a gente vem conversando e o que está posto, está posto. Não tem como não tem como flexibilizar ou trabalhar de forma diferente no jogo, é isso? Isso. Cabe Então interpretações, mas é o que tá posto. Então, assim, isso é uma punição que ninguém vai querer usar, que ninguém vai usar, que é inócua, tá só aí para dizer que botou punição, talvez o cara seja a tribo preferida do cara que escreveu também, né?
e não tenha punição para ela, né? Porque na verdade é assim. Eu tenho essa suspeita, Gilda. Eu tenho essa suspeita também. Porque, Olha, gente, né? eu gosto da tribo e eu total concordo em fazer regra da casa para mudar isso daí, porque eu acho que perto das outras tá muito mamão com açúcar. Mas igualdade na desvantagem nunca foi uma particularidade de lobisomem, gente. Os bans de tribo eram muito desnivelados e a gente vê que eles mantêm firme a tradição de 30 anos de fazer desnivelado. Mas você sabe que eu não notei eu senti falta de uma palavra em tudo sobre eles, que era a vaidade. Mas Porque, né, normalmente o perfil deles seria um perfil muito ligado, não ligado à honra. Aquele ligou à força, né? Gil, Tratou como opressores, como inspiradores. sabe aonde caberia bem um Senhor das Sombras vaidoso como Galliard? O que tu acha, Vivi? gente, a vaidade é inimigo de quem trabalha com segredo. Né? É. Se você chegar para todo mundo e fala, eu sou o melhor estrategista, eu sou o melhor não sei o quê, ou humilha diretamente alguém ali, você cria inimigos e coloca alvos nas suas costas que não vão te levar a nada, a não ser a sua derrocada. Mas Então, você. Ah, Eu vejo o a Galliard. vaidade é um pecado para o Senhor da Sombra. vou Eu te vejo o dizer, Galliard dos Senhores das Sombras como um bufão. É aquele cara assim, que conta um monte de mentira, assim, bem explícita mesmo, mas que ela soa bonita, ela soa dentro do efeito literário, assim, algo acachapante, algo energizante, mas que tu sabes que aquilo ele tá só aloprando, só tá exagerando mesmo, mas que tem algum fundo de verdade. Eu vejo muito assim. Eu acho que o Galliard de Senhores das Sombras, a pergunta do Raga, é aquele mentiroso, mas que conta uma mentira bem contada. Mentira que E todo eu, mundo quer ouvir. eu tenho outra perspectiva da questão da vaidade. Que a vaidade é que me faz querer expressar o meu poder, a minha posição. É a minha vaidade que me faz trabalhar a oralidade para inspirar, oprimir, pressionar, assustar. Eles são essencialmente vaidosos. Não é uma vaidade de contar vantagem, né? Sim, isso é influenciado por ter jogado, tipo, e ter narrado para muito Senhor da Sombra e ter lido os livros do passado. Não é de pegar a W5 e ler. Eu já acho que eles são pragmáticos demais para essa vaidade. A vaidade seria uma ferramenta, mas ela seria trabalhada assim que ela não fosse mais útil. Como qualquer apresentação de personalidade muito definida. Porque se você olhar para o passado, novamente, não é o olhar de quem está pegando a W5 e nunca jogou lobisomem. É baseado em coisa velha e tipo, macaco velho jogando de Senhor da Sombra, né? Que é o meu caso. Lobo velho. Lobo velho, bem velho, jogando Senhor das Sombras. A vaidade faz com que você queira ser reconhecido. Geralmente por muitas pessoas. Mas o Senhor da Sombra, ele tem aquele histórico de estar por trás dos líderes. Então, ele sempre vai lutar com a vaidade. Ele pode Vivi, ser vaidoso. Posso fazer uma rápida interrupção sua? Pode, É porque claro. tu citaste uma coisa que deu um estalo em mim. O renome associado deles é Glória. Glória? Isso não Glória tem uma é relação com vaidade? Não, e você viu que ali está escrito entre eles. Entre eles. Amplamente a deles. É aquela coisa. Ainda bem que não é honra, né? Não, honra não combina. Gente, Não. honra não combina. Nem honra, nem sabedoria, gente.
Sabedoria até mais ou menos para você saber usar seus recursos, mas honra não tem como. Eles não fariam metade do que eles fazem se eles dependessem de honra. Né? No entanto que, olha, é difícil você, como Senhor da Sombra, sair juntando renome de honra na hora que você faz as cagadas da vida. É muito difícil. Eu vejo nisso como uma sofisticação. Pode ser. Gilda, imagina uma tribo que cresceu no território dos Tremere, dos Tissimice. Não tem como essa tribo ser ok. E assim, é uma tribo com uma visão muito complicada do olhar europeu, porque nas outras edições era uma tribo que vinha do leste asiático. Então, era... Ainda tem um lance com os Haken do Japão, uma parada assim bem confusa, bem doida, né? Que agora a gente não sabe nem como vai virar as cortes bestiais, não tem nem ideia. Mas assim, era uma galera que você tinha todo preconceito europeu em cima. E americano também, porque a América foi criada na Europa, ali, a América do Norte. Então, o fato de colocar como traidor, como abusador, como cruel, vinha muito desses preconceitos, assim, da década de 90. Você vê muito isso em Lobisomem. Aqui eles tiram o histórico cultural e até dão uma aliviada nesses lados, assim, porque a tribo era pesada da ideia de Transilvânia, Rússia, as invasões de exército, o topo da China, toda uma parte também da parte turca e de migração de rota de seda ali. A tribo pagava pelos conceitos em cima dessa galera. Era muito pesado. No entanto, que eles estavam Uma vez, Vivi, eu fui questionado por um jogador aqui de Belém, veterano, não vou citar o nome, porque eu gostava dos Senhores das Sombras, sendo um descendente direto de povos originários, né? Eu sou descendente da nação Saquarema-Maué e tudo mais. E eu dizia assim, cara, não é uma questão de gostar da origem da tribo, que a tribo fez, que fez muita merda, inclusive se a gente fosse levar-se para um lado com os povos originários, não é isso. Mas ele é um estereótipo que não é romantizado. É um estereótipo bem explícito, assim, da escrotidão. E por ser bem feito, isso, literariamente, fica muito plausível, muito interessante. Ainda aquela questão do arrependimento, deles buscarem depois, né, tentar... a gente sabe que estão buscando por uma questão de renome e de quererem ser os novos reis e tal da nação Garou, mas fica interessante em termos de jogo, né? A gente está falando de história exatamente, na exatidão, mas fica muito interessante em termos de jogo, porque é aquele europeu que sabe que fez merda, mas não admite a merda que fez e que quer se redimir de uma forma assim escusa, sem admitir os seus pecados. Isso para efeito de análise histórica é algo escroto, mas literária é muito interessante. É muito interessante ver esse que sabe que fez o ferimento tentando fazer o curativo. Gilda? Tá sem áudio. Tá mutado. Tá sem áudio. Perdão. Né, que o gato estava miando aqui. Não, eu achei perfeito isso, Brino. Perfeito. E, gente, sigo com a mesma opinião, porque mais do que isso eu não tenho sobre a tribo. Mas que eu não acho ela tão ruinzinha assim, não. Tão má. Mas tudo bem, que bom. Ainda estou um pouco ingênua em relação a eles. Boa. Né? Que bom, não sei desse passado. Legal. Então, fechamos aqui a leitura. Vamos à avaliação da tribo. Deixa eu abrir aqui o arquivo para a galera dar uma conferida. Eu vou bater uma foto disso.
Tá aqui, tô compartilhando. Aqui o símbolo atualmente dos Senhores das Sombras. E vamos direto para o Breno. Breno, qual é a avaliação que você dá para os Senhores das Sombras? Eu vou usar o dom aqui, Verdade de Gaia. E tu já sabes qual é a minha avaliação, Rafa. Adorei disparado ali, cara. Disparado, não tem como. É porque eu não fiz a avaliação também do Conselho Fantasma, que é meu amor. Mas essa aqui é a minha paixão, então é um adorei disparadíssimo. Queres que eu coloque 9 aqui em Conselho Fantasma? Por favor. Tá posto. Por favor. Perfeito. Eu daria 10 para as duas. Legal. Então, passo para a Vivi. Olha, com todo o problema que tem de interpretar de coisa, eu também coloco 9, porque é uma tribo que você consegue fazer muita coisa, você consegue pôr graus de intensidade com o que você vai mexer, né? E é um jogo que pode render muitas conversas filosóficas, muitos debates sobre questões espirituais, e eu acho que isso faz parte de lobisomem. Então também dou 9, não tem como. E tu, Gilda? 8. 8. Justifica aí. 9 é só a guarda viada. Falta só a gente convencer a Mary Jane e Vivi pra gente fazer uma matilha unitribal. Raga narrar só pra Senhores das Sombras aí pra gente. Gilda, pode justificar pra gente? Eu gostei muito da tribo, gostei, né? Apenas eu acho que essa pegada de mancomunações e intrigas que sempre tem isso, eu não acho que seja uma proposta que eu acho tão interessante assim no jogo. Consigo visualizar tanto, né? Só por isso que eu não dei os 9. Perfeito. E aí vamos dar uma olhada como é que a comunidade avaliou os Senhores das Sombras. Vou já aqui abrir para vocês darem uma olhada. Abrido. E aí está. Vamos lá para os Senhores das Sombras. Aqui. E a maioria colocou como gostei. Gostei. Entre gostei e indiferente. Não é tão famosa assim. Gente, pois é. Muito estigma dos outros jogos, a tribo, gente. Não tem jeito. É a tribo. É muito presa de prata. Isso é coisa de presa de prata. Pois é, eu ia perguntar, qual é a melhor avaliada? A melhor para as avaliada? pessoas? Vamos ver aqui. Olha, a Fúrias Negras está com gostei. A Roedores está com adorei. Roedores. Aqui empate do Filhos de Gaia entre adorei e gostei indiferente. Caçadores dos Vendavais está como gostei, bem alto. Conselho Fantasma também como gostei. Empate dos Andarilhos entre adorei e o meio termo entre gostei indiferente. Aqui do Guarda-Costas, o Guarda-Viada entre gostei e adorei gostei. Guardas de Guarda-viada é foda, cara. O Garras Vermelhas está como gostei e indiferente juntos. Senhores das Sombras a mesma coisa. Não, Peregrino não, porque a gente vai ver no futuro. Mas está aqui essas avaliações. Então dá para dizer que até agora o mais bem avaliado foi o Roedor de Ossos. Todo mundo tem um coração caramelo. Aquele 1% vagabundo é quase 100% vagabundo. Boa. Então, galera, chegamos ao final de mais uma avaliação de tribos. Nós avaliamos aqui os Senhores das Sombras. Quase que não saiu, nossa senhora. Os Senhores das Sombras. É o avô Trovão te botando medo aí. Tu tá tremendo nas bases. E aí, a gente vai agora encaminhando para o final. Agradeço a quem pôde ter assistido a gente até aqui.
Peço para que, se você não participou da avaliação, o faça. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do Google Forms para você participar e fazer, quem sabe, essas avaliações mudarem, porque só tem até agora 6 avaliações. Com mais avaliações isso pode ficar um pouco mais representativo diante de um volume maior de pessoas. Mas enfim, muito obrigado. Aí, para finalizar, peço para que a Vivi, Gilda e Breno junto comigo digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau.